Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, vamos lá para mais uma aula do nosso projeto Redação Help. Como fazer o rascunho da redação? Vamos começar esse tópico, gente, com a seguinte questão: por que fazer o rascunho e já não ir direto para a redação final? Bom, mais uma vez, podemos pensar que ir direto ao que interessa nos poupará tempo para resolver o que mais precisamos na prova. Gente, sabe aquelas atividades que realizamos que parece que estamos perdendo nosso tempo, mas que na verdade, se fizermos, vamos ganhar um tempo lá na frente? Por exemplo, antes de começar a estudar uma matéria, muitas pessoas fazem uma lista de qual conteúdos serão estudados. Isso pode até gastar assim, um tempinho no início, mas aí no final o aluno não perderá tempo pensando qual vai ser o próximo assunto que ele vai estudar. Então, fazendo assim com que ele economize tempo. Então, fazer o rascunho da redação do Enem é tipicamente isso, gente. Você pode estar perdendo tempo ali no início, mas depois você vai recuperar esse tempo, porque vai ficar tudo mais fácil para você se organizar. As pessoas cometem o erro de, após ver o tema, já começarem a escrever a redação. Assim, começam a fazer a introdução sem mesmo saber a tese que irão adotar, ou mesmo os argumentos que serão utilizados. Gente, se eu pudesse dar uma receita para o fracasso do Enem, seria exatamente isso: não fazer o rascunho da redação. Porque fazer o rascunho da redação não é escrever duas vezes, como muitos de vocês podem estar pensando. Fazer o rascunho é simplesmente colocar suas ideias em ordem no papel para aí sim fazer a redação na folha oficial. Vocês estão me entendendo? Eu vou dar algumas dicas agora para vocês de como criar o seu rascunho. Primeiro, estruturar a redação em tópicos. Segundo, transformar os tópicos em textos. E terceiro, a revisão. Redação em tópicos. Então, vamos lá. Comece a esquematizar a sua redação, escrevendo em tópicos frasais cada parte do texto, seguindo o exemplo abaixo. Aí, ó, o exemplo que vocês estão vendo. Parágrafo 1, introdução, frase inicial. Contextualizar o tema, fato histórico, etc. Tema, introduzir o tema da redação. 3, tese, deixe claro a posição defendida por você e aponte para o desenvolvimento. Parágrafo 2, argumentação 1, ou seja, no segundo parágrafo você vai fazer sua primeira argumentação. Você vai dividir argumento 1, comprovação do argumento 1 e frase final do argumento 1. Depois a gente vai para o parágrafo 3, que lá vai ser o argumento 2, a comprovação do argumento 2 e a frase final do argumento 2. Parágrafo 4, conclusão. Retoma a tese, o tema da tese. Diante dos argumentos propostos, confirme a sua tese. Proposta de intervenção. Diga como e por quem o problema deve ser solucionado. E frase final. Mostrar que o texto está finalizado. Transformando tópicos em parágrafos. Após o projeto de sua redação ficar pronto em tópicos, você deve partir para a ação de juntar as ideias, transformando-as efetivamente em um texto em prosa. Agora você deverá aplicar os conectivos que serão estudados no decorrer desse curso, para realizar as ligações que darão sentido ao seu texto. Bom, gente, a segunda parte que a gente falou da dica seria transformar os tópicos em parágrafos. Nessa etapa é muito comum que durante a escrita novas ideias surjam em sua mente. Mas, gente, vai por mim. Não mude suas ideias quando já estiver escrevendo rascunho, a não ser que essa nova ideia faça sentido com o contexto geral que você escreveu. Quando você coloca uma nova ideia que não estava no seu roteiro, você corre o risco de se atrapalhar e deixar o seu texto sem coesão, ou seja, sem parecer uma unidade, e sim várias partes soltas. Estão me entendendo? Vamos lá para vocês verem que as diferenças entre frases soltas e um texto coeso. Ideias. Os surdos têm dificuldade de inclusão na cultura, esportes, trabalhos diversos, não só na educação.
Os direitos dos deficientes são assegurados pela Constituição do Brasil e a educação é um deles. O deficiente é visto como inferior desde a Grécia Antiga. Deficientes são excluídos, desvalorizados e desrespeitados na sociedade. O governo não tem cumprido a lei de assegurar direitos iguais aos surdos. As escolas não têm estruturas físicas e nem de pessoal para receber os deficientes. Os professores precisam ter conhecimentos de Libras para conseguir selecionar os alunos deficientes auditivos. A responsabilidade para a qualificação de professores em Libras é do governo. Ellen Keller, o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Bom, gente, aqui é um exemplo de uma redação que foi feita por uma aluna, Laís Fernandes, no Enem de 2017, que falava sobre o tema que a gente comentou, né? Da educação não inclusiva na questão da educação dos surdos no Brasil. Depois, gente, revise. Após finalizar seu rascunho, leia todo o texto e veja se há coerência, se ainda há alguma ideia que precisa ser acrescentada ou alguma ideia que está desconexa. Quando você rascunha sua redação, consegue visualizar todo o conteúdo na sua mente exposto em forma de parágrafos e consegue perceber as melhorias que seu texto precisa para se tornar mais atrativo, coerente e atender aos critérios do Enem. Após realizar todo o seu rascunho e perceber os pontos fortes e fracos, você ainda tem tempo para alterar o que for preciso antes de passar o texto para a folha oficial da redação. Revise também o português e a grafia correta das palavras. Como você sabe, a folha oficial não é apenas uma por aluno. Então, certifiquem-se de usá-la apenas quando o conteúdo estiver ok. Após a leitura se concluir que o texto está pronto, basta passá-lo para a folha final. Uma diquinha extra, gente. Se você tiver muita certeza que terá tempo de fazer isso, depois que fizer o rascunho da sua redação, vá para as questões de múltipla escolha e, em algum momento, no meio ou no fim da prova, leia a redação, rascunho novamente e só passe para a folha oficial, que será entregue. Assim, você irá ler o texto do rascunho com outros olhos e poderá achar erros de gramáticas e outros que antes, por estarem muito envolvido com o texto, você não estava vendo. Mas cuidado para não deixar para depois e não dar tempo. Fique atento ao horário. Então, gente, é essa a nossa aula de hoje. Fiquem bem atentos à questão dos erros de grafia, em questão da contextualização, em questão de ver se o seu texto está coeso, se as ideias estão se interligando. Então, tudo isso você tem que prestar atenção. E mais uma vez eu afirmo para vocês, esses 2 minutinhos que vocês vão tirar para fazer esse rascunho é muito importante, pode mudar a sua nota no Enem, até porque a gente só recebe uma folha oficial. Então, se a gente fizer alguma coisa errada na folha oficial e se tocar disso, ou tiver uma ideia melhor, ou ver que as ideias não estão interligadas, não estão fazendo sentido umas com as outras, você irá perder a sua nota, porque você não poderá ter outra folha. Então, é isso, meus amores, e até a próxima aula. Qualquer dúvida, só me chamar.